Fala aí galera, eu sou Gustavo San e apesar de todos os avanços tecnológicos e de todo o conhecimento que temos sobre o mundo que nos rodeia, ainda existem vários mistérios que a ciência simplesmente não consegue explicar. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora 3 objetos misteriosos que a ciência não pode explicar. As espadas de Ulfberht. Os vikings ficaram conhecidos como o povo que realizou incursões militares na região da atual Grã-Bretanha e todo o litoral do Mar Norte. Famosos pela diferença física que apresentavam com relação às populações que existiam nesses lugares, esses guerreiros são apresentados em registros da época como muito violentos e desestruturaram todo o sistema de qualquer poder político e econômico desta região durante o fim da Alta Idade Média. Entretanto, novas informações estão sempre a aparecer sobre os estudos arqueológicos deste povo, cujas habilidades militares superavam a capacidade de defesa de seus opositores. A espada viking Ulfberht foi criada com o metal mais puro já registrado por arqueólogos especializados em objetos militares. Não se imaginava que tal tecnologia de forja existisse até o desenvolvimento do processo denominado Revolução Industrial. Entretanto, foram encontradas aproximadamente 170 Ulfberts datadas entre 800 e 1000 d.C. O documentário produzido pela National Geographic acompanha o trabalho de pesquisadores que tentaram compreender as condições do procedimento de metalurgia para a confecção dessas enigmáticas espadas. Neste sentido, percebe-se que o processo de forja de ferro implicava o aquecimento do minério em cerca de 1600 graus Celsius. Isso para liquefazer este material, fato que possibilita ao ferreiro remover as impurezas denominadas escória. Neste processo, o carbono é misturado a este material para formar uma liga de ferro mais forte. Até então, os pesquisadores acreditavam que a tecnologia medieval não possibilitava o aquecimento deste material a temperaturas tão altas e, além do mais, os arqueólogos acreditavam que a escória era removida somente por meio de um procedimento menos eficaz, que consistia em esmagá-lo para fora, como costumamos ver em filmes e descrições de livros. As espadas Ulfberht são então consideradas um divisor de águas no entendimento sobre a tecnologia de forja viking, uma vez que quase não apresentam sinais de escória e contam com 3 vezes mais carbono do que outros metais produzidos neste mesmo período. Diamante Hope. Os diamantes já foram temas de inúmeros filmes, livros, documentários e são um dos objetos mais valiosos do mundo, não apenas pelo seu alto custo agregado, mas também por seu valor histórico. Os diamantes, além de serem objetos valiosos financeiramente, muitas culturas acreditavam que possuíam poderes. Na Idade Média, as pessoas acreditavam que o diamante possuía o poder de reatar casamentos desfeitos. Hoje em dia ele até pode atar casamentos de maneira prática, mas isso agora não vem ao caso. E ainda, na Idade Média, era usado em batalhas como símbolo de coragem. Nome originado do grego adamas significa inconquistável, indomável, devido à sua rigidez e dureza. No Brasil, os primeiros diamantes foram encontrados na cidade de Diamantina, em Minas Gerais, em 1725, e durante cerca de um século, o Brasil dominou a produção mundial de diamantes, elevando ao máximo a sua exploração, extração e comercialização. Existem inúmeros diamantes famosos ao longo da história. Um deles é o Hope, um diamante que não proporcionou muita sorte nas mãos dos donos pelos quais passou. Se há ou não uma maldição sobre o Hope, não há como afirmar, mas a própria história mostra o quão infelizes foram as pessoas que possuíam este diamante. O diamante Hope é uma pedra preciosa azul, famosa pela sua história atribulada e pela suposta maldição que carrega. É um diamante de grandes dimensões, com 45,52 quilates, exposto atualmente em um museu de história natural em Washington, D.C., Estados Unidos. A cor azul é uma ilusão de ótica, causada pela presença de traços de boro na estrutura cristalina do diamante. O diamante Hope exibe fosforência vermelha no espectro ultravioleta. O primeiro registro histórico do diamante Hope surge por volta de 1660, quando o mercador francês Jean-Baptiste Tavernier o adquiriu durante as suas viagens à Índia. A pedra tinha então cerca de 112 quilates e estava lapidada em forma de triângulo. O diamante é originário da mina de Kolur e, de acordo com a lenda, foi roubado de um templo hindu dedicado à deusa Sita, onde estava encastrado numa estátua representando um dos olhos da divindade. Em 1668, Jean vendeu o diamante ao rei Luís da França. A pedra foi entregue ao joalheiro da corte, Sieur Pital, e que cortou e lapidou de acordo com o gosto da corte francesa. O diamante passou a pesar cerca de 67 quilates e ficou conhecido como diamante azul da coroa.
Luís costumava usá-lo ao pescoço em ocasiões solenes, suspenso numa fita e encastrado em ouro. O seu bisneto readaptou a pedra para fazer parte do seu pendente da Ordem do Tozão de Ouro. Mais tarde, Luís ofereceu a pedra a Maria Antonieta por ocasião do seu casamento. Durante a Revolução Francesa, já com o rei e a rainha na prisão, as joias da coroa desapareceram no roubo efetuado a 11 de setembro de 1792. O diamante azul desapareceu também, e o seu paradeiro é incerto nos anos seguintes. Em 1812, o diamante reaparece na posse de Daniel Ellison, um mercador de joias londrino. A identidade da pedra foi disputada até se confirmar em 2005 que era de fato o diamante azul francês desaparecido durante a Revolução. Apesar de supor habitualmente que a pedra foi adquirida pelo rei Jorge IV do Reino Unido, não há registros da compra nos arquivos da contabilidade real. O dono seguinte do diamante foi Henry Philip Hope, que o adquiriu em 1824 para sua coleção de pedras preciosas. Algumas fontes afirmam que quem comprou a pedra preciosa foi o irmão de Henry, Thomas Hope. A partir dessa data, a pedra passa a ser conhecida como Diamante Hope. O diamante foi adaptado como um pregador, usado pela cunhada de Henry Hope, Louisa de la Poer Beresford, a viúva de seu irmão, Thomas Hope, em ocasiões sociais. Após a morte de Henry em 1839, os seus sobrinhos lutaram pela herança em tribunal durante 10 anos, até a coleção de gemas ser, por fim, concedida a Henry Thomas Hope, filho de Thomas e Louisa. Quando os nativos indianos descobriram o roubo, eles teriam colocado uma maldição sobre aqueles que porventura obtivessem a pedra sagrada. O que houve, segundo a lenda, é uma sucessão de acontecimentos trágicos envolvendo o diamante. Logo depois que um guerreiro roubou a pedra preciosa, ele foi assassinado. O comerciante francês que vendeu a pedra ao rei Luís teria falido e contraído uma grave doença que o matou em meio a horríveis convulsões. O rei Luís certa vez entregou a pedra para sua amante para que ela pudesse prová-la. Quando a madame provou o diamante, ela também teria sido amaldiçoada e algum tempo depois foi cruelmente abandonada pelo rei, morrendo sozinha e na miséria. Anos depois, Luís ofereceu a pedra como símbolo de casamento a Maria Antonieta. Durante a Revolução Francesa, os reis foram presos e decapitados. Henry Philip Hope acabou falecendo de um mal súbito. A sua esposa ficou com a pedra, morreu queimada em um incêndio que houve em sua residência. Assim, o diamante Hope passou para as mãos do sobrinho da família, Henry Thomas Hope, que após sua morte deixou a pedra para Francis Hope, que em seguida faliu e foi deixado pela mulher. Francis vendeu o diamante para um príncipe russo. Ele presenteou uma artista francesa com a joia e, resultado, a artista foi assassinada com um tiro e o príncipe foi esfaqueado até a morte por revolucionários. O diamante Hope passou pelas mãos de um joalheiro grego. Este caiu de um penhasco e foi vendido a um sultão em que algum tempo depois enlouqueceu. E depois um homem chamado Habib Bey teve a posse do diamante, mas não demorou muito e morreu afogado. A maldição parecia de fato ser devastadora. A joia foi vendida para a família MacLean. Algum tempo depois, a mãe do patriarca morreu. 2 empregados da família tiveram o mesmo fim. O filho de 10 anos da família morreu atropelado por um carro. A filha se matou e a mãe, que era uma alcoólatra, também morreu violentamente. O patriarca entrou em depressão e morreu meses depois em uma clínica. Desde que se encontra em posse do instituto, não houve nenhum incidente nem acontecimento estranho que pudesse ser ligado à joia. Apenas mais um detalhe deve ser mencionado. Disse também que a pessoa que levou o diamante até o instituto teve a casa incendiada, perdeu a mulher e o cachorro. A Bíblia do Diabo. Muitas vezes a ficção é muito mais interessante do que a realidade, e um bom exemplo disso é a história sobre a sinistra Bíblia do Diabo. Reza a lenda que no século XVIII, na região que hoje corresponde à República Tcheca, um monge foi condenado à morte por cometer uma grave infração contra as regras do mosteiro no qual vivia. Mais precisamente, o sacerdote seria emparedado vivo em um quarto. Para escapar da condenação, o monge decidiu fazer um trato com seus superiores, propondo que o seu crime fosse perdoado em troca de que ele produzisse uma cópia da Bíblia e de diversos outros escritos à mão em apenas uma noite. Tal façanha seria muito difícil de conseguir nos dias de hoje. Com toda a tecnologia disponível então, imagina só no século XVIII, quando tudo era feito à luz de velas e com o uso de tinta, penas e pergaminhos. Os superiores concordaram, pois se o monge não cumprisse com um acordo, o que seria óbvio, ele seria sentenciado. Porém, se produzisse o material prometido em tão pouco tempo, isso seria um milagre que, por sua vez, atrairia milhares de peregrinos e muito dinheiro para o mosteiro. No entanto, o monge logo percebeu que jamais conseguiria terminar a tarefa a qual se havia proposto.
decidindo fazer o impensável, um pacto com o diabo. Pelos seus serviços, o príncipe das trevas não só pediu a alma do monge em troca do livro, senão que exigiu que um assustador e enorme retrato seu fosse incluído na obra. No dia seguinte, conforme prometido, o livro estava pronto. O sacerdote foi perdoado e o volume ficou conhecido como Codex Gigas, de livro gigante ou a Bíblia do Diabo. O códice possui mais de 90 centímetros de altura por mais de 50 de largura, além de medir mais de 20 centímetros de espessura e de pesar perto de 75 quilos. Trata-se do maior manuscrito medieval que se tem notícia, e suas páginas são feitas de peles de vitelo e de asno. A Bíblia, além do famoso retrato do maligno, também contém o Novo e o Velho Testamento, assim como um calendário, textos médicos e uma antiga enciclopédia. No entanto, várias páginas desapareceram. Há quem acredite que os textos faltando continham informações sinistras demais para serem lidas, e por isso foram removidos. Além disso, durante os seus vários séculos de existência, o Codex Gigas mudou de mão várias vezes e até sobreviveu com alguns danos irreparáveis a um incêndio, o que também poderia explicar o desaparecimento de algumas das suas páginas. Segundo os especialistas, o livro realmente parece ter sido escrito por uma única pessoa, mas em vez de ser produzido apenas uma noite, o habilidoso escriba deve ter levado mais de 20 anos para concluir o trabalho. Além disso, uma pequena dedicatória, Hermanus Inclusus, ou Irmã o Recluso, ou ainda Irmã o Enclausurado, ao final do manuscrito também dá algumas pistas sobre a suposta condenação do monge. Hoje, a Bíblia do Diabo encontra-se preservada na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo. Mas e você? Conhece outro objeto misterioso? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.